Conselho Municipal, ele tem na sua concepção de auxiliar no reflorestamento, tanto no âmbito rural quanto no âmbito urbano. Nós, enquanto secretaria, enquanto viveiro, as pessoas que têm o interesse de fazer o seu reflorestamento, o seu florestamento, nós fornecemos as mudas dependendo da quantidade que for executar no projeto que essa pessoa for executar, nós fornecemos as mudas nativas para esse processo, né? Aí nós fornecemos essas mudas, se a pessoa quiser algumas orientações de como fazer o plantio, nós orientamos também essas pessoas, os moradores, a executar o plantio. Nós fornecemos as mudas nativas que serão usadas para o processo de reflorestamento, de florestamento. Nós fornecemos as mudas nativas sim. Para as pessoas que querem recuperar a beira de um córrego, né, uma área de recuperação de área degradada, uma nascente, dependendo da quantidade das mudas, nós fornecemos sim as mudas para os munícipes fazer o processo de recuperação das áreas. Primeiramente, ele tem que visualizar na sua área, visualizar o espaço, né, a área espacial dele, onde ele vai introduzir as mudas, quantificar o espaçamento da área que está ali, que ele está com a intenção de fazer o projeto de reflorestamento. Primeiramente, verificar alguns remanescentes de árvores, de planta nativa daquele local, para que ele possa visualizar que tipo de planta que ele pode ser plantado ali, que tipo de solo que vai estar ali. Se for um solo arenoso, tem uma planta que é mais específica para a área arenosa, para a área de sequeiro. Se for um solo mais encharcado, tem planta específica para o solo mais encharcado, né? E aquele solo que ele é misto, né? Ele não é muito úmido e nem muito seco, então tem a planta específica para aquilo. Então cabe o técnico, cabe o proprietário visualizar ali no local onde ele vai executar o plantio, para ele ter essa observação ali. Aí ele vindo para nós aqui do Verde, ele vai falar para a gente, olha, o meu solo é assim, a minha área é assim, lá tem a presença de algum tipo de espécie arbórea, espécie gramínea, lá tem um tipo de espécie arbustiva, ó lá. Então nós vamos observar o que ele está relatando para a gente e a gente vai situar ele e identificar qual a planta é melhor para colocar naquele processo. E ele tem que entender que o processo de plantio na nossa região aqui nós não temos as 4 estações definidas do ano. Aqui são 2 estações, nós estamos na floresta amazônica, no bioma amazônico. Nós temos o calor e nós temos a época da chuva, seca e chuva. Então o correto é a pessoa plantar quando estiver no mínimo já umas 2, 3 chuvas, como se diz o caipira, quando afirmar o tempo, né, chuvoso, né? Afirmou o tempo chuvoso, a gente começa a introduzir as mudas. Por quê? Porque introduzindo antes, o processo de perca é maior. Mesmo com chuva, mesmo com todas as questões climáticas acessíveis, irá ter perca. Porque planta é um ser. Planta, ela tem vida. E nesse processo de transporte da muda, do viveiro ao local, esse processo de plantio dela no solo, também acontece questões que pode trazer problema para a planta e ela morrer, né? Também tem esse estresse da planta ali. Aí pode ter ataque de insetos, pode ter ataque de predador na planta. Então tem que ter todo esse cuidado para que a planta possa sobreviver no meio ambiente. Mas qual que é o passo? É escolher o local, primeiramente, visualizar que tipo de solo que tem aquele local, visualizar a dinâmica do ambiente como um todo, ok? Verificar espécies de plantas que tem naquele local e principalmente verificar que tipo de animais que se encontram naquele local. Porque animais, tanto mamífero fauna, ave fauna, insetos, eles são dispersores.
eles auxiliam na dispersão de semente, ele auxilia na polinização das flores. Então, tem que ter toda essa visão macro do ambiente, para que possa, sim, colocar as plantas adequadas para aquele ambiente. Pois o nosso bioma amazônico é muito rico, muitas plantas. Então nós podemos intercalar variedades de plantas frutíferas arbustivas, frutíferas arbóreas. Então nós temos que verificar essa ciência para que nós possamos ter um processo de florestamento e reflorestamento adequado. Nós fizemos o preparo do substrato. Nós coletamos um solo que é subsolo, que não é um solo já abaixo, né, do solo, porque o solo geralmente ele vem com muita sementeira, com muito material ali, né, aquele banco de semente que nós chamamos na biologia. Então ele pode trazer muitas pragas para o saquinho. Então nós coletamos uma terra de subsolo, que é uma terra que ele já está mais livre de sementeira, e nós agregamos material nela, material volumoso, agregamos pó de serra apodrecido, que é um material orgânico. Nós agregamos também algum material químico, que seria os NPK, os compostos químicos, que possa auxiliar na construção do nosso substrato, no nosso preparo ali de solo. Então vocês já tiveram a oportunidade de estar filmando nosso preparo ali. Nós fazemos por camadas esse solo, né? Camada de terra, uma camada de material orgânico, camada de adubo, calcário, e assim nós vamos trabalhando ele em forma de rocambole, em forma de espécie de bolo, ao qual vai trabalhando. Nós movimentamos esse solo, fazemos todo o processo para ficar mais homogêneo ali o solo com o material, deixamos ele dar uma, como se diz na gíria, uma descansada ali no momento, reviramos de novo, até que possa agregar todos os nutrientes ali, ser misturado juntamente com o solo. A partir do momento que nós trabalhamos o solo, nós iremos passar por um processo de enchimento de saquinho. Nós não utilizamos aqui, no viveiro municipal, tubetes, que é o famoso, vamos dizer assim para o pessoal entender, aqueles tubetinhos, tubinhos que o pessoal plantam nos viveiros mais comerciais. Mas o problema daquela questão do tubete é que ele não tem uma saída rápida. Ele pode o quê? A raiz atrofiar, ele pode ter mais problema e consequentemente ter mais gasto com movimentação, com trato cultural dentro do viveiro. Nós optamos trabalhar somente com saquinhos, porque o saquinho ele pode demorar um pouco mais a planta de ser, né, levada para campo. Vamos dizer, ela atura mais dentro do viveiro, ela tem condições de passar 1 ano, 2 anos dentro do viveiro sendo trabalhado e sem perder a sua função biológica, a sua função vegetal. A partir do momento que nós enchemos o saquinho ali, nós fazemos o processo de semeadura. Professor, nós semeamos aqui 2 processos, né? Nosso viveiro, ele é um viveiro pautado em mudas nativas do bioma amazônico, e nós também trabalhamos mudas ornamentais, que são mudas exóticas, voltado para a questão florística, para o embelezamento das cidades e casas dos nossos munícipes. E nós trabalhamos de 2 formas, tanto a semeadura, quanto também o processo de estaquia, que é o processo que nada mais nada menos que é um processo de clonagem. A gente clona uma planta e para o processo de estaquia, que seria aqueles galhozinhos plantados no solo, ele vai produzir, brotar uma outra planta. E nós utilizamos o processo de semeadura por sementes, ao qual nós fazemos uma escolha a campo, visualizamos qual a planta que produz uma melhor qualidade de semente. Nós já temos várias plantas já catalogadas e nos locais de coleta. Observamos todo o processo ali ambiental dela. Se ela estiver apta a ser colhida, nós colhemos a semente, trazemos para o viveiro municipal e dessa semente nós vamos observar se ela é uma semente deiscente, se ela é uma semente que ela tem um processo de dormência mais dificultosa. Nós temos que quebrar essa dormência. Nós temos que fazer o trabalho de quebra da dormência dessa semente. Por exemplo, o jatobá.
Jatobá nós utilizamos um processo de quebra da dormência chamado de escarificação. Nós lixamos a semente do jatobá, porque ele tem a parte, para o pessoal entender, mais dura ali da semente. Então nós lixamos ela para que o endosperma possa ser o quê? O líquido ali da água possa chegar ali e fazer o processo mágico de germinação. Então utilizamos esse processo de quebra da dormência. E outra semente que é deiscente, que é a semente que ela já se abre, que é o caso dos ipês, né? Das perobas, que são sementes mais fáceis de germinação, essa nós já levamos para a estufa, para que ela possa ser o quê? Germinada no processo específico ali. Qual é o processo que nós plantamos na estufa? Nós utilizamos o mesmo processo ali. Colocamos uma terra macia no fundo, agregamos a semente nessa terra e cobrimos com a camada fina de pó de serra ou maravalha. Por quê? Porque a pó de serra e a maravalha ali, ela vai criar como se fosse uma incubadora. Ela vai segurar o calor produzido pelo composto e ela vai também absorver a água. Então ela vai o quê? Criar um microambiente facilitador da germinação, a qual ela germina. E nós utilizamos, professor, o processo aqui de plantio indireto. Nós não plantamos com o plantio logo direto no saquinho. Por que nós não plantamos esse processo? Pega a semente e já coloca no saquinho. Porque nós não sabemos se aquela semente vai produzir uma planta de qualidade, uma muda de qualidade. Nós colocamos na sementeira e fazemos o processo de repicagem. Coletamos somente a planta que é de melhor qualidade. Fazemos o processo da retirada dela com cautela, com cuidado. Fazemos o processo de poda das suas raízes que estão um pouco maior e levamos para um processo de plantio indireto no saquinho. Por que isso? A gente vai escolher plantas de melhor qualidade, mudas com maior rusticidade para colocar ao campo e aí nós agregamos. Então esse processo da produção do substrato, da coleta da semente, das matrizes que já catalogamos elas para coletar, que são sadias, que são plantas boas, as matrizes. O outro processo da condução dessa semente dentro do viveiro para fazer a quebra das dormências, os plantios na sementeira e consequentemente fazer o plantio indireto nos saquinhos, ao qual nós executamos. E aí vem o processo o quê? Plantou, acabou o processo? Não. Nós chamamos o processo o quê? Dia a dia do viveiro, o trato cultural das mudas. O que é? Fazer a limpeza no saquinho, fazer a poda das raízes que conseguem obstruir o saquinho, fazemos as podas das raízes, fazemos todo o trato cultural, o trato de adubo foliar e tudo mais. Então é um processo muito interessante, um processo que nós trabalhamos já há vários anos com essas duas espécies, tanto plantas nativas da Amazônia, também plantas florísticas da Amazônia. O viveiro municipal, não só o viveiro, quanto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, ela já é parceira do IF desde que o IF chegou em Guarantã. Desde os primeiros trabalhos, a Secretaria já vem contribuindo com o IF. Tanto nas questões ali de máquina junto com o IF, tanto nas questões de trabalho a campo, nós trabalhamos o capim-capiaçu, nós trabalhamos as questões da produção das batatas, experimentos de batata aqui com o pessoal do IF, que foi muito interessante. E nós abraçamos também essa causa, essa ideia de ser que o professor Jefferson passou para a gente, de trabalharmos essa questão do florestamento, do reflorestamento em áreas degradadas, para que nós possamos o quê? Criar métodos e auxiliar a população para executar o plantio de qualidade, para executar um plantio com técnica, para executar um plantio que venha favorecer a continuidade do processo vegetativo da planta ali, que não venha plantar de qualquer forma e não executar o processo de plantio adequado. E também, não é só plantar a muda lá na área. Eu digo sempre que a planta é como se fosse um filho, você tem que cuidar, você tem que zelar.
As técnicas de reflorestamento são importantes ferramentas para a recomposição das áreas de preservação permanente, especialmente das áreas degradadas da bacia do Rio 27, a qual se localiza na transição do bioma cerrado com o bioma da Amazônia. A primeira fase de um reflorestamento de uma APP consiste na identificação e caracterização do local. O produtor deve observar quais são as principais espécies de árvores e arbustos que se encontram no local e em outras APPs próximas. Após a catalogação da espécie nativa, é importante ressaltar a importância de avaliar as condições ecológicas da área antes de elaborar o projeto de plantio. Levar em consideração os aspectos, fertilidade e estado de conservação do solo, topografia, regime hídrico e tipos de atividades envolvidas no entorno da área a ser recuperada. Antes do plantio das mudas ou sementes, o produtor deve preparar o local, realizando a roçada manual ou mecanizada do local, retirando espécies que competem com as árvores ou sementes plantadas pelo espaço ou recursos disponíveis na área do reflorestamento. As fases de identificação das espécies e limpeza do local é muito importante para o sucesso do reflorestamento, evitando-se assim a morte das mudas não adaptadas ao local do reflorestamento. Após essas medidas iniciais, o produtor deve escolher qual o processo de reflorestamento que irá utilizar no seu projeto. Existem dois tipos de reflorestamento numa área de APP. Um é a muvuca, que consiste em você preparar vários tipos de semente nativas e exóticas, como por exemplo o feijão guandu ou feijão de porco, e está misturando junto com terra preta e efetuando o plantio. E o outro é o preparo de mudas, sendo árvores nativas, como por exemplo agarapeira, champanha, árvores frutíferas nativas também da bacia amazônica, como por exemplo o cupuaçu, cacau, o açaí. E dessa forma o produtor rural ele pode estar trazendo renda para sua família e efetuando o reflorestamento. Outra árvore, por exemplo, que é indicada para o plantio em um reflorestamento de APP é o buriti, que ele pode ser usado como uma forma de renda, sendo vendida a sua castanha para produção de óleo, e ele é indicado para áreas de alagamento. O modo de plantio ele consiste em um espaçamento de 2 por 3 metros de distância, uma árvore da outra, sendo que deve-se levar em consideração o modo de manejo. Se for utilizado máquina agrícola para limpeza entre ruas, insiste em um espaçamento um pouco maior, de 4 metros. E os berços de plantio devem ter as seguintes medidas, que seriam 30 por 30 de largura e 30 de profundidade, podendo ser utilizado o esterco bovino como meio de adubação, cerca de meio quilo, ou o NPK, algumas gramas, apenas para dar um start inicial nas suas mudas. A área de plantio deve ser cercada para evitar que animais silvestres invadam e estejam consumindo as árvores nativas plantadas, e também para evitar que animais domésticos, como por exemplo bovinos, caprinos, equinos, estejam entrando e consumindo essas árvores. Deve-se também ter controle de formigas, por exemplo. Em caso do plantio ser efetuado no momento de seca, deve ser efetuado a irrigação por via de canos ou aspersão. O manejo necessário no reflorestamento que seria inicialmente, após as plantas terem um determinado porte, o coroamento, para que elas sobressaiam as ervas daninhas. A irrigação no momento de seca também é crucial para que suas plantas tenham um bom desenvolvimento. Em caso do seu solo ser ácido, deve sim ser corrigido, utilizando calcário, por exemplo. E em necessidade de adubo, uma correção com NPK auxilia no desenvolvimento das plantas. Para maiores informações e detalhes e orientações técnicas, você pode procurar o Viveiro Municipal de Guarantã do Norte e até mesmo o IFMT,
Campus Avançado Guarantã do Norte. Isso aqui é um programa de recuperação de área degradada que foi iniciado o plantio dia 11 de novembro de 2017 até o dia 12 de dezembro de 2017. Foi feito pelos alunos do Instituto Federal. Isso tudo tem uma estratégia, né? Naquele momento a gente não sabia aonde começava realmente o ponto máximo que o Rio do Orelino chegava. Hoje eu sei, eu estou aqui no momento, normalmente nesses 4 anos, esse aqui é o ponto máximo que o Rio do Orelino chega em janeiro de todos os anos. Então o que vocês podem perceber aqui? Aqui nós estamos na metade da seca, né? E aqui está um pasto verde. Se você olhar para a minha esquerda, né? Aqui está seco. Se você olhar para a minha direita aqui, né? Você está vendo verde. Só que detalhe muito importante, né? Essa parte aqui que nós estamos, né? Normalmente nessa linha que foi replantada, normalmente ela está sempre no seco, mesmo na época da seca. A partir dessa linha próxima aqui, né, nós já temos parte do 2 a 3 meses no ano, ela passa a ter influência da água do lago. E a última fileira que foi feita a filmagem, morreram algumas plantas, né? Por quê? Porque realmente elas foram alagadas. Como é feito um PRAD? Nesse PRAD foi planejado para que fosse dado manutenção. Então ele foi um espaçamento de 6 por 6, né? 6 entre linha e 6 entre plantas. Para quê? Para que eu plantasse as plantas, né? E aqui eu passasse a roçadeira. Então se você olhar aqui, aqui não foi passado a roçadeira e na parte de cima foi passado a roçadeira. Por que isso? Isso aqui, quando foi iniciado, simplesmente era um pasto normal, né? E um pasto normal que era o histórico de Guarantã, que você derrubava até na beira do rio. Uma informação importante. Por que você derrubava na beira do rio? Na época que foi aberto o Guarantã, nós tínhamos muito problema de malária, né? E a recomendação era que se derrubasse até na beira do rio, para que não se criasse criadores de mosquito, para que você não tivesse malária, né? Hoje você fala isso é muito complicado. E nós precisamos hoje recompor a beira do rio. Aqui é o ponto de divisa. Quando você vai fazer uma recuperação de rio, você tem que determinar a partir desse ponto, no mínimo 30 metros acima que você é obrigatório por lei para recomposição. Então, na verdade, se você medir daqui até a parte de cima, tem 30 metros de recomposição de árvores, né? Quantas espécies estão colocadas? Como vocês podem ver na filmagem, aqui foram colocadas 26 espécies diferentes de árvores. Tem árvores frutíferas, tem árvores não frutíferas, tem árvores madeireiras, tem árvores primárias, secundárias e terciárias, né? Isso é uma matéria mais longa, mas é justamente para vocês terem essa base. E aqui, como tem a área de alagamento, né, no primeiro momento nós tentamos algumas coisas que não fomos felizes. Eu tentei plantar aqui palmeiras, né, tentei plantar espécies adaptadas à beira do lago, né, e não consegui implantar. Então, quando você vai montar o PRAD, muitas vezes você encontra esse tipo de dificuldade. Outra coisa que vocês estão vendo, tem árvores que morreram, né? Mas isso faz parte. Então o PRAD diz que você tem que fazer recomposição, você tem que ir fazendo troca de espécies. Por que eu coloquei o espaçamento de 6 por 6 entre as árvores? Porque no primeiro momento nós tínhamos uma ideia que a partir do momento que as árvores estivessem grandes, né, eu iria replantar alguma coisa que pudesse gerar renda nesse PRAD, né? Aí você pode olhar ali, está bem pequeno ali bem atrás, vocês vão ver que tem açaí plantado, né? Então foi a ideia era boa, porque hoje o açaí tá valendo bastante dinheiro, o açaí gosta de subbosque, na beira do lago estaria tudo perfeito. Só que depois que nós plantamos o açaí, nós descobrimos que nós temos uma praga difícil de controle, que é natural daqui, que é a capivara. Então a capivara adora
o açaí. Então o nosso açaí não foi para frente, porque a hora que ele está verdinho, a capivara vem aqui e come. Então nós tivemos que mudar a estratégia. Qual foi a segunda estratégia que nós fizemos hoje para usar economicamente essa área do Prade? Como vocês podem ver na filmagem, nós estamos usando na época da seca, os carneiros, a criação de carneiro nossa está vindo sendo rotacionada, colocada aqui. Por quê? Porque essa área é a área que está verde na época da seca. Se vocês forem olhar no restante da filmagem, vocês vão ver que o pasto está seco. Então a qualidade desse pasto aqui é muito superior do que a qualidade desse pasto aqui. Então, na verdade, os carneiros ficam aqui. Só que durante certo tempo. Por quê? Porque uma área de prade você não pode ter acesso restrito aos animais. Você não pode ter tempo todo disponível para eles se alimentarem, né? Então, isso é só permitido em pequenas propriedades, que é no caso. A nossa, apesar de sermos uma instituição de ensino, também é uma pequena propriedade. Então, a ideia aqui é mostrar para o produtor como ele pode recompor numa pequena propriedade. Então, isso aqui é uma recomposição feita com espaçamento que permite o manejo da entrelinha com o manejo mecânico com roçadeira. E na verdade, na linha, nós fazemos o coroamento das espécies. Quais as vantagens? Menos mão de obra, né? É mão de obra mecanizada para você fazer, né? Só que ela, como vocês podem observar no aspecto geral, ela não fechou. Ela vai levar mais 2 ou 3 anos para que ela realmente feche e forme um subbosque, né? Então, tem suas vantagens e desvantagens, diferentemente da próxima área que a gente vai mostrar logo a seguir. Como eu falei para vocês, a escolha das espécies é muito importante e elas vão se adaptando naturalmente ou não, se elas são se adaptadas. Aqui nós temos exemplos de 6 árvores que se adaptaram perfeitamente, né? E estão fazendo a função ecológica que a gente precisava. Se vocês olharem aqui no chão, aqui era um pasto de braquiária. A braquiária agora está sendo dominada pela sombra das próprias plantas. Quem são as plantas que são típicas daqui da própria região, né? Nós temos uma planta nativa daqui, né? Uma outra planta que vocês conhecem mais, que é o ipê, certo? Isso aqui é um ipê, né? Você tem aqui, né, uma planta que é uma copaíba, né? E você tem aqui uma planta que é uma paineira, né? E outra copaíba ali. E aqui está fazendo uma sombra embaixo. Ou seja, com 4 anos, aqui está fechando praticamente. Aqui a braquiária já não consegue ter tanta força para suprimir isso daqui. Então, esse aqui é o que a gente quer. Na época da chuvarada, você tem aqui uma braquiária que eu posso até soltar um gado aqui e comer. E ela não está influenciando na planta. Nesse momento é o que é o objetivo da gente está fazendo, né? E ter uma proteção do solo. Bom, pessoal, aqui é uma nascente, né, que foi aterrada na época da abertura daqui. Então isso é um crime ambiental que a gente está tentando recuperar. Então um dos objetivos do Prade é fazer esse tipo de coisa. Na época da chuva, essa parte aqui chega a ser tomada pelo lago e ela volta só a brotar água, né, quando ela está protegida. Então você vê que esse fundo aqui é justamente isso. Toda vez que você tem uma nascente, a parte do Prade tem que ser 50 metros. Então na verdade aqui nós reflorestamos 50 metros para cima da nascente. Por quê? Naturalmente, hoje, ela já está, se você olhar aqui, nós temos já umidade aqui. Então, na verdade, aqui já está tendo, né, novamente, vagarosamente está começando a voltar. Quando isso aqui estiver consolidado, nós provavelmente vamos chegar nessa época aqui e vai estar brotando água desse lugar. Então isso é um processo que depende muito
de você ter feito a recuperação aqui em volta. Então isso daqui, ó, e como você vê isso? Veja o tamanho do capim que está aqui. E esse capim está aqui por quê? Porque o afloramento de água está acontecendo aqui. Nós estamos na metade da seca, né? E aqui continua verde, mas está continuando verde por quê? Porque aqui é uma nascente que precisa ser recuperada. Quando nós chegamos aqui em 2016, você não via nem sinal dessa nascente. Então esse é um processo que para você degradar é muito rápido, para você recuperar leva-se anos. Pessoal, aqui é uma situação mais difícil. Aqui também nós tentamos fazer uma recuperação. Nós vivemos numa região que o garimpo é uma realidade, que a mineração é uma realidade. Isso aqui é uma cascalheira antiga, certo? Né? E ela teve sua função, né? E quando você faz a cascalheira é a mesma coisa que o garimpo, né? Aqui nós plantamos também 3x3 as mudas. Vocês não estão vendo mais mudas, só tem algumas sobreviventes. Que nem essa, aquela e outra. Por quê? Porque quando você faz a extração do garimpo, você tira todo o solo do lugar, né? Então, nós tentamos fazer a cova, colocar os nutrientes, mas as plantas ainda assim não vingaram. Então, provou-se assim, para se fazer uma área de garimpo, que nem se fosse como o garimpo, nós teríamos que ter retornado solo para que a planta se desenvolvesse. E é tão gritante essa situação que vocês podem olhar que mesmo a vegetação rasteira que está aqui, ela não consegue fechar. Por quê? Porque não tem solo. Isso aqui é praticamente rocha, né? Então, se você tiver que fazer uma recuperação de garimpo, né, o ideal para ser mais acelerado o processo, você vai ter que trazer solo de outro lugar para recompor a área e plantar as árvores. É isso. Bom, pessoal, então aqui é a mesma recomposição que foi feita em novembro, dezembro de 2016, né? Também era pasto, braquiária. A diferença é que aqui foi feito com um espaçamento menor entre as plantas. Aqui foi colocado na base de 3x3, né? Qual a vantagem e desvantagem? As vantagens é que nem agora, nós estamos aqui indo para o 4º ano, você já não vê mais braquiária aqui embaixo, né? Você está vendo as plantas fechando, tudo sombreado, né? Só que para acontecer isso, aqui não conseguia fazer capina mecanizada, aqui foram feitas capinas manuais. Então, se você quiser uma recomposição mais rápida, você adensa o espaçamento entre plantas, que você tem um fechamento mais rápido, né? E você consegue ter esse efeito aqui. De agora para frente, aqui você já vai ter um subbosque, de agora em diante não vai ser feito mais nenhum manejo e naturalmente aqui vai virar um bosque, que é o objetivo. Mas ele tem um custo de implantação maior, por quê? Porque você precisa de mais muda e no primeiro momento, por exemplo, aqui você não consegue fazer operações mecanizadas. Simplesmente as roçadas aqui ou são feitas com a enxada ou com a roçadeira manual. E na outra área que a gente viu que foi feita em 2016, todas as roçadas delas foram feitas com tratorizadas, né? Você não ganha operacional bem grande. Então, dependendo da área e do objetivo e do desempenhamento que você fez, também determina a forma de recuperação que você vai fazer da área.